Meu ex-namorado me usou financeiramente, zombou da minha cara e teve a audácia de me convidar para o próprio casamento com uma mulher rica, tudo para me esfregar na cara a vida de luxo que ele esperava ter. Mas o que ele não esperava é que eu não apenas compareceria, mas levaria o ex-namorado da noiva como meu acompanhante. E o que era para ser a humilhação da minha vida se transformaria no maior vexame da vida dele, com a noiva fugindo com o ex-namorado, deixando-o plantado no altar. Você não vai acreditar no que aconteceu. Era uma época de grandes mudanças para mim. Recém-formada na faculdade, com meus 20 e poucos anos, estava ansiosa para dar os primeiros passos no mundo real. Consegui um emprego de meio período em uma cafeteria movimentada no centro da cidade, um Starbucks, para ser mais exata. O salário não era espetacular, mas era o suficiente para começar a construir minha independência. Meu maior sonho era ter meu próprio espaço, e depois de juntar uma poupança modesta, finalmente aluguei um apartamento pequeno, mas que era só meu. Uma verdadeira conquista para uma garota que sempre sonhou em ter sua própria vida. Foi nesse ambiente de trabalho e novas esperanças que conheci Léo. Ele era um colega de trabalho, alguns anos mais velho que eu, uns 30, talvez. No início, ele parecia carismático, divertido, e tínhamos uma química no trabalho que eu confundi com algo mais. Ele tinha uma conversa fácil, um sorriso que desarmava e uma capacidade de me fazer rir mesmo nos dias mais estressantes na cafeteria. O que eu não sabia é que por trás daquele sorriso havia um abismo de irresponsabilidade e intenções duvidosas. Léo vivia reclamando de dívidas, de como a vida era difícil e de como ele não conseguia se organizar financeiramente. Ele estava sempre com problemas para pagar o aluguel, saltando de um lugar para outro. Movida por uma empatia que hoje reconheço como ingenuidade, e também por um desejo sincero de ter companhia no meu novo apartamento, afinal era minha primeira vez morando sozinha, fiz uma proposta que parecia lógica na minha cabeça. Ele poderia morar comigo. Minha ideia era simples. Ele pagaria uma parte menor do aluguel, eu arcaria com a maior parte, e dividiríamos as despesas e as tarefas domésticas. Eu estava tão focada na ideia de ter um companheiro e ajudar alguém que não via os sinais de alerta piscando bem na minha frente. Ele aceitou na hora, claro. Parecia a solução perfeita para ele, e eu estava feliz em poder oferecer um lar a alguém que precisava. Os primeiros meses foram uma espécie de lua de mel fajuta. A rotina era a de dois jovens tentando se ajustar a uma vida adulta, com risadas e algumas discussões bobas sobre quem lavaria a louça. Eu, por natureza, sou organizada e gosto das coisas no lugar. Léo, por outro lado, era o completo oposto. Sua bagunça era lendária. Roupas jogadas, pratos empilhados na pia, embalagens vazias espalhadas pela sala. Eu, na minha boa vontade, acabava arrumando a maior parte, acreditando que ele mudaria, que era só uma fase de adaptação. Eu pagava a maior parte do aluguel, todas as contas de água, luz, internet. Fazia as compras do supermercado, cozinhava quase todos os dias. Ele, por sua vez, mal se dava ao trabalho de tirar o lixo. Eu me sentia mais como uma cuidadora do que uma namorada. Meus amigos até brincavam. Você tem um filho adulto, não um namorado. E eu ria, mas por dentro, o incômodo começava a crescer. Ele passava horas jogando videogame com os amigos, enquanto eu me desdobrava para manter a casa em ordem e as finanças equilibradas. As conversas sobre o futuro eram vagas. Ele sempre dava um jeito de desviar o assunto quando eu mencionava responsabilidades ou planos a longo prazo. A paciência é uma virtude, e a minha, naquele ponto, estava se esgotando rapidamente. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira, depois de um dia infernal no trabalho. Havia sido um turno duplo na cafeteria, e eu estava exausta, com as pernas doendo e a cabeça latejando. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho relaxante e descansar. Mas ao abrir a porta, fui recebida por um cenário de puro caos. O apartamento parecia ter sido atingido por um furacão. As poucas roupas de Léo estavam espalhadas pelo chão da sala, pratos sujos na pia, embalagens vazias de comida por toda parte, e o pior de tudo, a lixeira da cozinha transbordava. Moscas zumbiam ao redor e um cheiro azedo tomava conta do ambiente. Léo, alheio a tudo, estava estirado no sofá, com os olhos vidrados na tela da televisão, jogando algum jogo online. Eu respirei fundo tentando manter a calma, mas a frustração era demais. Léo! Chamei com a voz mais firme que consegui.
Ele mal me olhou, murmurando um "Hum?". Caminhei até a frente da televisão, bloqueando sua visão. Olha para mim, eu disse com a voz baixa, mas carregada de uma força que eu mesma não sabia que tinha. Não dá mais. Eu faço tudo aqui. Eu pago a maior parte das contas, eu limpo, eu cozinho. E você? Você nem se dá o trabalho de tirar o lixo. Ele finalmente tirou os fones de ouvido e me olhou, com uma expressão de surpresa e um leve desdém, como se eu estivesse exagerando. Calma, seu nome fictício. Pra que esse drama todo? Eu ia tirar depois. A indiferença na voz dele me atingiu mais do que qualquer grito. Não, Léo. Depois não serve mais. As coisas vão mudar. Você vai pagar sua parte do aluguel. A parte justa, não essa esmola que você me dá. E vai dividir as tarefas. Ou você assume suas responsabilidades, ou não há mais espaço para você aqui. Ele tentou argumentar, usar o charme, diminuir a situação. Mas, amor, você sabe que eu tô sem grana, tô tentando. Cortei-o no meio da frase. Tentar não é fazer, Léo. Eu não sou sua mãe, nem sua empregada. Sou sua parceira, e exijo respeito e reciprocidade. Ele resmungou com um bico infantil e concordou, mas a contragosto. Naquele momento, eu sabia que o relacionamento já estava fadado ao fracasso. Aquele incidente não foi apenas uma briga, foi a revelação de uma dinâmica tóxica e unilateral que eu já não estava disposta a tolerar. Nos meses que se seguiram àquela discussão, as coisas melhoraram um pouco, mas a verdade é que a chama do nosso relacionamento já havia se apagado. A confiança estava quebrada, e eu me sentia exausta de ter que policiá-lo. Eu sabia que, no fundo, ele ainda estava me usando. Aquele incômodo virou um peso constante. A gota d'água veio em uma noite de sábado. Léo saiu com uns amigos, que eu nem conhecia muito bem, e voltou para casa no meio da madrugada, cambaleando, completamente embriagado. Mal conseguiu abrir a porta, e quando o fez, se jogou no sofá. Eu, que estava terminando de ler um livro na sala, vi a cena com uma mistura de cansaço e resignação. Sabe de uma coisa? Seu nome fictício? Ele arrastou as palavras, com a voz pastosa e um sorriso torto nos lábios. Eu tô apaixonado pela Sabrina. Ela é rica, sabe? Muito rica. E você... Bem, você foi só uma mão na roda. Achei que era idiota o suficiente para me manter enquanto eu não arrumava coisa melhor. O ar me faltou por um segundo. Um soco no estômago teria doído menos. A confissão foi brutal. E a forma como ele riu depois, como se estivesse se gabando de ter me enganado, foi ainda pior. A dor da traição era inegável, mas por incrível que pareça, não me abalou da forma como eu esperava. A raiva era maior do que a dor. Uma raiva fria e calculista. Eu não disse uma palavra. Apenas o olhei nos olhos com uma calma assustadora. E com a voz mais controlada que consegui, disse: Léo, saia da minha casa, agora. Pegue suas coisas e desapareça da minha vista. Ele tentou argumentar, a voz embriagada e cheia de indignação falsa. Mas seu nome fictício, o que é isso? Você vai me botar pra fora assim? Eu fui irredutível. Sim, Léo, estou te botando para fora. Não quero mais você na minha vida. Vá viver a sua vida de luxo com a Sabrina. Ele resmungou impropérios, pegou uma mochila com algumas roupas e saiu pela porta cambaleando. Eu fechei a porta e respirei fundo. Era o fim de uma era, e o início de algo novo. Aquele momento, apesar de doloroso, foi libertador. Os 2 meses seguintes foram de cura e reestruturação para mim. Foco total no meu trabalho, nas minhas economias e na minha independência. Apaguei Léo de todas as minhas redes sociais, bloqueei o número dele. A paz que sentia em minha casa, sem a bagunça constante e a energia pesada dele, era indescritível. Eu estava finalmente livre. Imagine minha surpresa quando do nada recebo um convite de casamento. Era de Léo e Sabrina. Um convite elegante, com a data, a hora e o local da cerimônia e da recepção. E um bilhete à mão, com a letra garranchosa dele, escrito de forma displicente no verso. Espero que você venha ver o que é ter uma vida de verdade agora. Seu nome fictício. Não perca. A intenção era clara, cristalina. Me humilhar. Exibir a nova vida dele. O sucesso que ele havia alcançado com uma mulher rica. E esfregar na minha cara que ele tinha vencido.
Ele queria ver minha cara de derrota, minha inveja. Mas ele não me conhecia. Um sorriso lento e perigoso se formou no meu rosto. Léo me subestimava. E muito. Eu sabia que Sabrina era uma mulher bonita e tinha alguns contatos no nosso círculo de amigos em comum. Comecei a fazer uma pequena pesquisa, umas buscas discretas nas redes sociais e algumas conversas casuais. Descobri que Sabrina tinha um ex-namorado, Marcos, com quem ela havia tido um relacionamento longo e aparentemente intenso, que terminou de forma abrupta antes dela conhecer Léo. Os rumores eram de que Marcos tinha ficado arrasado com o término. Pensei, por que não? Encontrei o perfil de Marcos nas redes sociais. Ele era atraente, com um ar de quem já tinha passado por poucas e boas, mas que tinha uma certa integridade no olhar. Hesitei por um minuto, mas a ideia de revidar a humilhação de Léo era forte demais para ignorar. Mandei uma mensagem simples, direta e um pouco misteriosa. Olá, Marcos. Meu nome é seu nome fictício. Sei que isso pode parecer extremamente estranho, mas preciso da sua ajuda com uma coisa que envolve a Sabrina e o Léo. Acredito que você possa estar interessado. Você estaria disposto a conversar em particular? Para minha surpresa, Marcos respondeu rapidamente, parecendo intrigado. Marcamos um café para o dia seguinte. Contei toda a história sem omitir detalhes da manipulação de Léo, da forma como ele me usou e de como ele me humilhou. Descrevi a confissão dele sobre Sabrina, a forma como ele falava do dinheiro dela. Marcos ouviu atentamente, com um semblante sério, e quando terminei, um brilho de indignação cruzou seu olhar. Ele me disse que Sabrina tinha o deixado de uma forma muito brusca, quase sem explicações, e que ele sempre suspeitou que havia algo mais por trás. Ele sabia que Léo era um interesseiro, e que não seria surpresa se ele estivesse usando Sabrina pelo dinheiro dela. Então, perguntei com um sorriso, o que você acha de ser meu acompanhante no casamento do Léo e da Sabrina? Seria uma coincidência e tanto, não acha? Marcos demorou um segundo e então sorriu. Um sorriso que eu soube na hora que era de pura vingança. Será um prazer. Mal posso esperar para ver a cara do Léo. Nos dias que antecederam o casamento, Léo fez questão de me ligar algumas vezes. Seu tom era sempre o mesmo. Arrogante, superior, tentando me cutucar. Tá animada pro grande dia? Espero que você traga um bom presente, ele dizia, rindo de forma forçada. Ouvi dizer que a Sabrina tem uns amigos bem influentes. Quero te apresentar. Eu apenas respondia com um claro, Léo. Não perderia por nada. Estou muito animada para ver a sua felicidade. Ele não fazia ideia do que eu esperava. A tensão foi crescendo, e eu sentia uma calma estranha, uma antecipação deliciosa. Marcos e eu combinamos todos os detalhes. Decidimos chegar um pouco depois do início da cerimônia, para garantir que nossa entrada fosse notada. O objetivo não era causar um escândalo, mas sim uma perturbação calculada. Apenas a nossa presença juntos já seria o suficiente para plantar a semente da dúvida e do desconforto. Durante essas ligações, Léo continuava a se gabar da sua futura vida de luxo. A Sabrina tem um patrimônio incrível nesse seu nome fictício. Finalmente vou poder viver a vida que eu mereço, sem ter que me preocupar com contas. Ela é tão compreensiva. Diferente de você, que era tão exigente. Ele nem percebia que estava cavando a própria cova ao me dar tantos detalhes sobre a fortuna de Sabrina. Eu apenas ouvia, assentia e guardava cada palavra, sabendo que essas informações seriam valiosas. Por outro lado, eu sentia um pouco de pena de Sabrina. Pelo que Marcos me contou, ela era uma pessoa boa, mas talvez um pouco ingênua em relação aos sentimentos e intenções de Léo. Ela parecia genuinamente apaixonada por ele, o que tornava a situação ainda mais irônica e trágica para o Léo. Ele estava manipulando uma pessoa de bom coração por ganância, e a vida, de alguma forma, trataria de lhe dar o troco. Eu apenas seria o instrumento desse troco. Chegou o grande dia. Vesti um vestido deslumbrante, de um azul profundo que contrastava com meu tom de pele. Era um vestido que me fazia sentir poderosa, confiante, à prova de balas. Fiz uma maquiagem impecável e deixei meus cabelos soltos, com ondas suaves. Marcos, que me encontrou na porta do meu apartamento, estava impecável em seu terno escuro, com um sorriso de cumplicidade nos lábios. Chegamos à igreja, uns 15 minutos depois do horário marcado para o início da cerimônia. As portas estavam abertas, e a marcha nupcial já estava tocando.
Entramos discretamente. Ou pelo menos tentamos. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que eu esperava. Assim que pisamos no corredor, as cabeças começaram a se virar. Sussurros começaram a percorrer os bancos. Quem é aquela? E o Marcos? O que ele está fazendo aqui? O foco da atenção rapidamente se desviou do altar para nós. A noiva, Sabrina, estava linda em seu vestido branco, caminhando lentamente em direção a Léo, que a esperava no altar. Mas quando seus olhos encontraram os de Marcos, viu um tremor. Seus passos vacilaram por um instante, e uma expressão de choque misturada com algo que parecia nostalgia cruzou seu rosto. Léo, que estava com um sorriso presunçoso no rosto, aguardando a noiva, ficou branco como papel quando nos viu. Sua boca se abriu em choque, e por um momento, achei que ele fosse desmaiar ali mesmo. Seus olhos iam de mim para Marcos, e de Marcos para mim, com uma confusão e um ódio que eu podia quase sentir no ar. Ele parecia um fantasma. Eu dei um sorriso mínimo, imperceptível para a maioria, mas que eu sabia que o Léo entenderia como o jogo começou. A cerimônia seguiu de uma forma estranha, com o olhar de Léo fixo em mim e em Marcos, sempre que ele não estava olhando para Sabrina. Ele parecia perturbado, a cada palavra do padre, um vislumbre da sua ansiedade. A noiva, por outro lado, parecia cada vez mais dividida. Seus olhos buscavam os de Marcos ocasionalmente, e um certo desconforto era palpável. Eu e Marcos apenas sentamos lá, observando o drama se desenrolar, sem dizer uma palavra, sem fazer um gesto, apenas com a nossa presença. Após a troca de votos e a breve cerimônia, seguimos para a recepção, que aconteceria em um salão de festas anexo à igreja. A atmosfera, que deveria ser de pura celebração, estava carregada de uma tensão sutil. Léo estava claramente irritado e tentava a todo custo evitar olhar para nós. Sabrina, no entanto, não conseguia disfarçar o nervosismo. De repente, enquanto a música ambiente tocava e os convidados se serviam no buffet, vi Sabrina se aproximar de Marcos. Ela parecia determinada, mas com uma certa apreensão. Léo, que não tirava os olhos dos dois, parecia à beira de um ataque de nervos. Sabrina puxou Marcos para um canto mais afastado, e começaram a conversar em particular. A linguagem corporal dela era agitada, e ele parecia calmo, mas firme. Os outros convidados começaram a perceber o estranho afastamento da noiva, e a conversa com um homem que não era o noivo. A conversa se estendeu por alguns minutos, e Léo se aproximava cada vez mais, tentando disfarçar, mas com o rosto vermelho de fúria e ciúme. A tensão no ar era palpável, e eu apenas observava, com um sorriso discreto, o plano se desenrolando por si só. De repente, a música que estava tocando na recepção parou abruptamente. O mestre de cerimônias tentava chamar a atenção dos convidados para o corte do bolo, mas o foco estava em Sabrina e Marcos, que pareciam ter uma discussão acalorada. E então, o impensável aconteceu. Sabrina, com o vestido de noiva ainda no corpo, agarrou a mão de Marcos. Ela olhou para Léo, que já estava em pé com o rosto vermelho, prestes a explodir. "Eu não posso fazer isso!" Ela gritou com a voz embargada, alta o suficiente para que todos ouvissem. "Eu amo o Marcos! Eu sempre amei!" E com essas palavras, em um movimento rápido e inesperado, ela e Marcos saíram correndo da recepção, passando pelos convidados chocados, deixando um rastro de perplexidade e um Léo completamente humilhado, plantado no altar, diante de todos os convidados, sozinho, sem noiva, sem dignidade. O caos se instalou de uma vez por todas. Léo, em completo colapso emocional, começou a gritar, a apontar o dedo para mim. "Você! Foi você! Eu sei que foi você que fez isso!" Ele guinchava, com a voz embargada pelo choro e pela fúria. Ele tremia, e seus olhos estavam cheios de ódio puro. Os convidados, que antes estavam chocados, agora olhavam para ele com uma mistura de pena e desprezo. Mantive a calma. Aquele era o momento. Caminhei lentamente até ele, que estava ali, humilhado na frente de todos. "Léo", comecei, com a voz baixa e controlada, mas que carregava o peso de toda a minha frustração e a certeza da minha vitória. "Você me usou. Você riu da minha cara, zombou de mim e me tratou como um degrau para sua ascensão social. Você achou que era esperto, mas a verdade é que suas ações têm consequências.
Ele estava tão em choque que mal conseguia processar minhas palavras. Você não sabe o que eu fiz por ela! Ele guinchou novamente, tentando desviar o foco da sua própria culpa. Eu pedi demissão do meu emprego na cafeteria. Eu ia largar tudo por ela. Eu ia me mudar para a mansão dela. Ele estava desesperado, revelando a todos os seus verdadeiros motivos. Eu dei um sorriso frio, quase imperceptível. Exatamente, Léo. Você fez tudo isso contando com o dinheiro dela, não é? Contando que a Sabrina seria sua salvação financeira e que você viveria uma vida de luxo sem ter que levantar um dedo. E agora? Você não tem emprego, não tem esposa e está sem um tostão. Não tem mais o seu trampolim. Está sozinho, Léo, colhendo o que plantou. As palavras caíram como pedras sobre ele. O casamento virou um desastre completo. Os pais de Sabrina estavam furiosos e envergonhados. Os convidados, que até então estavam apenas observando, começaram a ir embora, deixando Léo ali, isolado, com a reputação em frangalhos. Ele tentou ligar para Sabrina incessantemente, mas ela não atendeu. As mensagens dele ficaram sem resposta. Ela simplesmente sumiu. Nos dias que se seguiram ao fiasco do casamento, Sabrina e Marcos pareciam ter desaparecido do mapa. Ninguém tinha notícias deles. Léo estava em estado de negação, ligando para todos os amigos em comum, procurando por qualquer informação. Ele se recusava a acreditar no que tinha acontecido. Ela vai voltar. Ele dizia para quem quisesse ouvir. Ela está só com raiva, mas ela me ama. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Marcos. Ele e Sabrina estavam juntos, muito felizes, e tinham ido para uma viagem romântica para se reconectar. Eles me agradeceram profundamente por ter sido a catalisadora da reconciliação deles. Marcos me disse que Sabrina tinha admitido que ainda sentia algo por ele, mas que se sentia pressionada pela família a se casar com alguém financeiramente estável, como Léo parecia ser. A minha aparição com Marcos no casamento foi a gota d'água, o empurrão que ela precisava para finalmente seguir seu coração. Léo? Bem, a última notícia que tive dele, alguns meses depois do casamento desastroso, é que ele estava morando de favor na casa dos pais, no interior. Ele estava desempregado e com a reputação em frangalhos. A história do casamento que não aconteceu se espalhou como um incêndio. Nenhuma empresa queria contratá-lo, especialmente depois de saberem do seu histórico de oportunismo e irresponsabilidade financeira. Ele tentou entrar em contato comigo algumas vezes, pedindo desculpas esfarrapadas, tentando justificar seus atos, mas eu apenas o bloqueei. Não havia mais nada a dizer. Minha paz de espírito valia ouro. Eu, por outro lado, continuei focando na minha carreira e na minha independência. Consegui uma promoção na cafeteria e comecei a fazer cursos online para aprimorar minhas habilidades. Minha vida estava seguindo em frente, livre do drama e da energia tóxica de Léo. A justiça, para mim, não veio na forma de gritaria ou confronto direto, mas na quietude de vê-lo colher o que plantou, enquanto eu florescia. Aquela experiência, embora dolorosa no início, me ensinou muito. Aprendi que a autovalorização é fundamental e que não devemos permitir que ninguém nos use ou nos desrespeite, não importa o quanto acreditemos estar ajudando. Aprendi que a calma e a estratégia podem ser muito mais eficazes do que a raiva e o confronto direto. Léo pensou que me humilharia, mas no final ele se humilhou sozinho e sua ambição desmedida foi sua própria ruína. Acredito firmemente que as consequências das nossas ações sempre nos alcançam, de uma forma ou de outra. Karma, justiça divina, como quiserem chamar. O importante é que a verdade sempre vem à tona, e as máscaras caem. Léo colheu o que plantou, e eu, por outro lado, floresci. Espero que ele tenha aprendido a lição e nunca mais tente usar as pessoas por dinheiro, nem tente manipular ninguém para seus próprios fins egoístas. A vida, às vezes, precisa dar um choque de realidade para que as pessoas acordem. E para mim, foi a prova de que a nossa força interior é o maior poder que temos. E você? O que você faria no meu lugar? Você acha que Léo mereceu o que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de reviravoltas como essa.